Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 11 de fevereiro. Agora na Espanha são 20 horas e 58 minutos, no Brasil 16 e 58 da tarde. Eu tô no intraday, no gráfico de 5 minutos. Vocês vejam que a gente está desenhando uma reguinha. BTC bate na upper, volta para VWAP. Beija aqui a primeira lower, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP. Aqui, ó, há poucos minutos atrás a gente agulhou aqui algo entre a penúltima lower e a última lower e agora a gente está retornando em direção à VWAP. Quando forma essa reguinha, é porque vem um amplo movimento. Isso aqui é o verdadeiro silêncio que precede o esporro. E é isso que vai acontecer, porque a gente estressou essa região de sobrevenda, a gente chegou a esgarçar aqui a última lower, agora a gente está formando aqui uma subfigura triangular, parece, com os fundos ascendentes, que vai acabar redundando num retorno, como num efeito elástico em direção à VWAP semanal, que segue ali, cedeu um pouco. Eu estou no gráfico de 4 horas agora, cedeu para 22.700 e pouquinho. É muito provável que isso aqui volte como um elástico, pode até dar um pump até 22.700 e pouquinho, aí sim acumular, eventualmente formar uma sub-onda 2, para voltar a estressar as uppers daqui da banda de VWAP semanal. Eu estou no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal, mas todos os indicadores dão conta da exaustão desse movimento de venda. Tá tudo absolutamente sobrevendido. Aqui o squeeze aqui no 4 horas já está abrindo as barrinhas de retorno para a banda superior da métrica. No diário, a gente é bem provável que amanhã promova um belo engolfamento, talvez um doji, que inicie essa onda 3 em direção a 30 mil dólares, que é para lá que a gente está indo, que é essa congestão aqui. Muita gente está abrindo posição short aqui na CoinGlass, que a gente consegue medir a métrica das posições abertas nas plataformas de futuros. Vocês vejam que na Kraken, por exemplo, basicamente é quase 100% de posições shortadas, e nas outras plataformas, boa parte delas estão com mais de 50% de posições nas plataformas de futuros no sentido short. Mas isso aqui pode redundar naquele recorde de liquidações, que é o que deve acontecer. Na seara fática, o chefe da SEC, o Gary Gensler, adverte as empresas cripto que depois que a Kraken acabou encerrando o seu programa de staking, pagando a multa de 30 milhões de dólares, ninguém está a salvo. Eles prometem fazer uma varredura e alertam que o serviço de staking exige o cumprimento de um regramento muito específico, que na ausência do marco legal regulatório cripto vai ficar sob o espectro regulamentar da SEC, da CVM norte-americana. A comunidade cripto está desconfiada de que os bancos estejam por trás dessa movimentação da SEC, já que eles estão colocando olho grande nos lucros da Binance, nos lucros da Kraken, justamente porque se você faz o stake direto na rede, como eu faço, de Matic, Kusama, Polkadot, enfim, você recebe praticamente o dobro do que você receberia se fizesse o stake ofertado pela Kraken ou pela Binance, que eles pagam menos da metade. Os bancos viram os lucros estratosféricos de Binance, de Kraken, enfim, e talvez eles tenham colocado olho grande nisso daí, e agora colocaram a SEC para promover um verdadeiro caça às bruxas. Mas isso é bom para o mundo cripto. As pessoas, os usuários estão sendo empurrados a forceps em direção às blockchains. Tanto é que o número de public addresses em diversos ecossistemas está explodindo. É bom para o mundo cripto num primeiro momento. E a gigante do comércio eletrônico Shopify agora vai lançar um conjunto de ferramentas de comércio através de blockchain. É uma gigante do mercado do comércio eletrônico aportando no mundo cripto. E o cofundador da Ethereum, o Joe Lubin, ele afirma que não há qualquer chance da ETH, do Ether, do gás da rede Ethereum, ser classificada como um security. Ou seja, ele já tem uma posição favorável da CFTC norte-americana, mas não tem a menor possibilidade
do ETH ser classificado como um security. É muito mais uma commodity do que um título de valor mobiliário. E o déficit orçamentário norte-americano bateu recorde e é mais que o dobro. O recorde, o déficit orçamentário do ano fiscal de 2023 é mais que o dobro do ano fiscal de 2022. Isso é bom para o mundo cripto. Vem aí provavelmente uma mega nova rodada de impressão de dólares. E agora, há poucas horas atrás, os Estados Unidos abateram um objeto não identificado sobre o Alasca e a tensão com a China aumenta por conta do imbróglio dos balões que as forças de segurança norte-americanas já sabem que era sim um balão espião, capaz inclusive de interceptar telecomunicações. E a Rússia, agora nas últimas horas, disparou uma salva de mísseis na região, no entorno de Kiev. Vamos ver como é que termina esse conflito, como é que ele vai escalando. Ele está escalando em termos de gravidade. Vamos ver se esse conflito não termina logo, porque pode rapidamente evoluir para algo de gravidade nuclear. Gente, a BTC está formando aqui uma subfigura triangular no 4 horas, vai retornar rápido em direção a VWAP semanal, que está lá próxima de 23, recuou para 22.700. Tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã, grande abraço.